Vamos lá. Buenas noches. Ei, Bruna, vamos lá. Bruna. Vamos esperar a Bruna entrar. Boa noite, todo mundo. Bruna? Oi, 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 live das mulheres. Esperando a Bruna entrar. Bruna, cadê tu, mulher? Já enviei 2 convites. Você não está conseguindo entrar. Por quê? Vamos lá, de novo. A gente acabou de fazer um teste. Cheguei. Yeah! Tudo bem? Bem, você. Boa noite, todo mundo que está Boa entrando. Camila, minha noite. família, pacientes. Deixa eu ver, Gente que a gente alô. obrigou, né, Bruna? A É, gente obrigou. ameação da Rafa. Parabéns, Bri- Mauri. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Estou muito É um feliz. assunto, são vários assuntos delicados que a gente vai falar aqui nessa live, mas a gente vai deixar leve, né, Bruna? Não é uma live minha. Eu só comecei a live é minha e da É Bruna nossa. para todo mundo, sem exceção. É Exatamente, todo nossa, mundo participar. 50-50, Quero as não físios é? aí participando também, né? É. Ó, Letícia. Então, A galera gente, físio boa. muito bom. Bruna, eu Hum, vou deixar você primeiro falar de mim e depois eu vou falar de você, ok? ok, eu vou falar de você então. Vamos lá. Eu até anotei, Vamos lá. porque o currículo é tão grande que eu não posso esquecer de nada. É nada. A gente resumiu, vai, porque o que a gente já fez de curso nessa vida, É não é? verdade. Não, ia ser uma live só para contar de curso. Então Vai vamos lá, lá, Bru, fala. gente. Para quem não conhece a Carlinha, minha querida amiga, eu vou apresentá-la para vocês agora. Carlinha é fisioterapeuta de São Paulo, Carla Campanha. Ela é fisioterapeuta especialista em fisiologia do exercício pela Faculdade de Geriatria da USP, mestre em otoneurologia e especialista em zumbido pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em agulhamento a seco no zumbido somatosensorial. E a Carla foi a dissertação, né, Carla, do mestrado, que foi Isso, sobre a eficácia do agulhamento a seco em pacientes com zumbido crônico e portadores de pontos gatilhos miofaciais, né? isso. Que é Ó, sensacional, já li estudou o resumo. direitinho. Eu li esse resumo, é muito importante para todos os físios. Eu acho que ainda não foi publicado, né? Na revista. Tá Tava para para ser sair, já foi para a agora. última revisão. A última revisão foi agora. Espero que já tá no Então, forno já. é um estudo sensacional. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu amo agulhamento a seco. Eu acho que resolve muito. Eu sou completamente apaixonada. E esse estudo vai agregar muito aí para os físios. E a galera fisioterapeuta ficar de olho, que quando sair vai ser sensacional. Já tem um resumo aí, né? Já, já. E o resumo, inclusive, postei no meu Instagram, né? Uma Ah, prévia. então, quem quiser ler direitinho, tá lá no Instagram da Carla. O resumo que foi para a revista, que foi pro Congresso Internacional de Zumbido também eu mandei para ficar lá no livro, porque não teve, né, em Vancouver, o ITS, né? E ficou lá, pelo menos está lá em algum lugar, em algum livro tá, né? Que alguém
estudou zumbido, somatosensorial e agulhou, né? E teve resultado positivo. Maravilhoso, Então, é isso. maravilhoso. Ai, tá E a gente chacoalhando sabe aqui, pera. que o agulhamento a seco tem um resultado muito bom, né? Em poucos minutos a gente já viu um resultado ótimo. Eu sou suspeita, porque eu uso bastante, e você também, que eu É. sei. E agora eu vou falar o resuminho básico da vida da Bruna, que é essa Isso. físio incrível. A gente se conectou desde a primeira vez que a gente conversou. Parece que a gente se conhece desde a infância. Na verdade, a gente é quase irmã gêmea, porque nós temos o mesmo signo. Diferença de dias. A Bruna, ela é físio do Rio, ela é pós-graduada em acupuntura, também pós-graduada em crânio cérvico-mandibular. Ela é Pós-graduando, especializada em tô Tô pós-graduanda. pós-graduanda, tá no caminho. Mas já é, né? Minha filha vai ser sucesso. É isso aí. Sucesso, se Deus quiser. Especializada em zumbido, tontura, DTM. O que que é DTM? É disfunção temporomandibular, para quem não conhece. Dor orofacial e dor crônica. E ela é fisioterapeuta do ambulatório de otoneurologia do Hospital Federal dos Servidores do Rio de Janeiro. Pouca coisa, né? Com a Paty. Com a Raquel, Raquel. Raquel entrou, Ah, Raquel, otorrino de lá, residente de lá. todo mundo sejam bem-vindos. Para quem não ouviu, essa é uma live 50-50. Não tem nada de live minha e live da Bruna. É uma live nossa. No Nossa, Dia e de das todos vocês Mulheres. também. Pode se meter aí, pode falar o que quiser. No Dia das Mulheres, para todo mundo. Não tem diferença de gênero aqui nessa live. Não é isso, Isso Bruna? aí, isso mesmo. Fala um pouquinho aí de onde você trabalha para as pessoas, os pacientes que estão assistindo, te procurarem. Então, eu tenho um consultório agora em Moema, pertinho do Shopping Ibirapuera, aqui de São Paulo. Quem não conhece, quem conhece. Também atendo na Granja Viana uma vez por semana, pacientes principalmente de DTM, pessoas que têm dor orofacial também. Tem bastante gente lá, muita gente quebrando a placa, né? Quebrando o dente, quebrando a raiz do dente, essa maravilha que é a atenção e a ansiedade na vida das pessoas. E fora o consultório, eu atendo algumas pacientes de 90 anos. Minhas pacientes têm 90. Então, quando a pessoa fala, eu sou da terceira idade, eu falei, não, você é nova. Então, para mim, terceira idade, quarta idade é o 90 meu. para cima. É isso aí. E é isso, basicamente é isso. Eu atendo os pacientes, principalmente encaminhados dos médicos otorrinos, né? Que diagnosticam o zumbido somatosensorial, uma coisa muito importante, né? A gente não avalia isso sozinho. A gente pode até ter um início de certeza do diagnóstico, mas a gente só fecha quando um médico bem capaz nos manda, não é, Bruna? Não é isso? Sim, sim, é muito mais seguro dessa forma, né? E eu muito mais seguro e eu Claudinha trabalho. Candelô. É, Cláudia Claudinha. Candelô entrou. Olha, Nossa, que tô, tô honra. me sentindo Carol, agora. todo mundo. Gente, eu tô tão feliz. Vocês soubessem. Né, Bruna? Fala, eu te interrompi, desculpa. Não, então, eu prefiro que o paciente venha encaminhado de um otorrino. Quando ele não vem, eu encaminho. Eu faço a Duas. avaliação, recebo, né, acolho, e aí encaminho para os otorrinos, né? Encaminho para os otorrinos que já são meus amigos, e se a pessoa não quiser, fica à vontade para escolher um otorrino. Mas aí, num segundo momento, eu já quero que ela venha para mim com o diagnóstico feito pelo otorrino, porque eu não posso dar diagnóstico. Né? Por mais que a gente tenha uma Exatamente. suspeita, né, pela nossa experiência, a gente já pode saber ali o que é, né? O otorrino que vai pedir os exames, né? O otorrino que vai avaliar de uma forma bem completa. E para nossa segurança, né? E o otorrino também que vai dizer qual é a equipe multidisciplinar que o paciente precisa, vai encaminhar para um dentista, um psicólogo, né, um psiquiatra. Uma coisa muito. Travou aqui. Não, Oi, não tô te voltou. ouvindo. Voltou. Voltou. Uma coisa muito importante é assim: a gente está falando só dos pacientes com zumbido, tá, gente? Por enquanto. Os pacientes com Sim, zumbido, normalmente, eles têm mais de uma causa, né? O paciente, ele não é uma multifatorial. coisinha só, ele é multi. Então, o médico otoneurologista especializado em zumbido é o médico que vai avaliar
tudo que está acontecendo com o paciente para ir fazendo check. Psicólogo check, nutricionista check, físio check, dentista check. E aí, quando vem para a gente, já vem com o diagnóstico fechado e a gente trabalha esse paciente para ele ter essa melhora desse sintoma. Lembrando que o zumbido é um sintoma, não é uma doença. Sim, certo, exatamente. Bruna? Certo. Certíssimo. E a gente teve esse insight de fazer uma live. A Bruna, parabéns para a Bruna de ter ideia deste dia, porque... Vamos fazer uma live no Dia das Mulheres? A gente colocou em aberto dentro do Instagram as perguntas para as pessoas perguntarem coisas que elas tinham dúvida em relação aos assuntos que a gente vai falar hoje. Zumbido, DTM, tontura, que mais? Enfim, agulhamento a seco, enfim. E muita gente mandou pergunta, a gente vai tentar resolver as perguntas e responder todo mundo. Espero que as pessoas que tenham perguntado estejam aí para ouvir a nossa resposta, certo, Bruna? Sim. E se não der tempo de responder todo mundo, a gente faz outra live, a gente toma outro café e a gente conversa mais. É isso aí. Ó, nós somos muito chiques, hein? Professor da pós aqui. Aquiles, fera também, agulhamento. Ó. Obrigado também, Aquiles. Tô te vendo aí. Obrigada, viu, pela sua presença. Gente, todo mundo que tá entrando, se sinta privilegiado. Exatamente. E vão mandando perguntas também, que se der a gente vai respondendo. Exatamente. Vamos, Bruna, começar por aquela que você... Vamos. Aí então, a gente botou a caixinha de... A gente botou a caixinha de perguntas, né? E algumas pessoas já mandaram. E a gente vai começar a responder agora. O primeiro assunto que as pessoas falaram pra gente comentar aqui é sobre o zumbido agravado pelo Covid, né? Um assunto bem atual. O que a gente está vendo, né? Muitos pacientes recuperados do Covid, eles estão se queixando de uma piora na perda auditiva, de uma piora no quadro do zumbido, uma piora na tontura, de uma sensação de ouvido abafado, né? Que a gente chama de plenitude. E muitos estudos já mostram essa relação, que realmente existe essa relação. Né? Assim como a gente sabe que existem alguns vírus que podem causar a perda auditiva, como o vírus do herpes, da cachumba, da meningite, do sarampo também, o Covid ele também pode levar a uma perda auditiva, né, por lesar as células da orelha interna. Né? Ele pode lesar os nervos auditivos e do equilíbrio. Não só pela questão viral, né, mas também pela questão vascular. Que a gente também sabe que o Covid ele pode gerar coágulos, né, no sangue, e esses coágulos afetam a circulação dos pequenos vasos da orelha interna. Então, e lembrando, né, Bruna, que esses artigos que saíram, que foram recentes, né, são artigos de embasamento importante, que tiveram uma repercussão mundial, né? Então, a gente não está aqui inventando esse assunto, a gente está falando o que foi estudado, né? E, inclusive, nesse artigo, uma coisa muito importante é que nos cadáveres, né, Bruna? Que eles encontraram as células de Covid dentro da mastoide da orelha interna. Então, assim... em 2 cadáveres estudados, eles encontraram Covid, né? Na orelha média, eu acho, e na mastoide. E também, nesse estudo, foi da Inglaterra, né? Foi numa faculdade lá na Inglaterra. Eles entrevistaram 138 pessoas recuperadas do Covid 8 semanas após a recuperação dessas pessoas. E dessas 138 pessoas, 13% relataram realmente uma piora na perda auditiva e uma piora no zumbido. Então, realmente tem uma relação, né? Claro. Não só a questão do vírus, né? Mas tem aquela questão dos medicamentos, né? Ototóxicos que a gente estava falando. E uma outra coisa em relação ao Covid, que as pessoas também têm essa dúvida, não só os pacientes pioraram por conta dessa permanência do vírus nessas áreas e causarem esses sintomas, mas também por todo o quadro, né, de pandemia, né, que a gente tem aí de ansiedade, de medo,
de instabilidade, gente que perdeu emprego, noites mal dormidas, né? As pessoas estão em estado de tensão o tempo todo, né? Então, e também com a ingestão de açúcar e cafeína, né? Nesse Em período. excesso, Então, sim. não só por conta disso, mas pelo comportamento que as pessoas estão tendo perante a esse quadro todo que está todo mundo respingado do Covid, né, Bruna? Fala sério, né? Sim, então, tem a questão da consequência do vírus, tem a questão dos medicamentos ototóxicos, né, que estão sendo usados no tratamento dos sintomas do Covid, né, como alguns antimaláricos, alguns antibióticos e alguns anti-inflamatórios, antivirais, Sim, na verdade, né? E tem a questão toda da pandemia, né? O que a pandemia gerou de novo na vida das pessoas. E esse consumo excessivo do café e do açúcar que a gente sabe, né, que pode levar a uma piora do zumbido da tontura. exatamente. Gente, quem tiver dúvida, vai mandando aí. A gente tem várias perguntas para responder que foram mandadas para a gente, mas se tiver alguma aí de alguém com muita dúvida, a gente responde, tá? Fiquem à No final vontade. a gente vai lendo tudo. A É, próxima pergunta é se o zumbido que pulsa igual a batida do coração é um sinal de tumor? Responde aí, Carlinha. Então, gente, é assim, vamos lá. Existe o zumbido pulsátil que bate com a batida do coração. Então, você ouve, pega o pulso mesmo, e se ele estiver batendo com a batida do coração, o zumbido estiver com barulho do coração, tem uma grande chance disso ser um zumbido causado por uma alça vascular. Então, vou tentar resumir o que é uma alça vascular. É uma alteração anatômica da veia que se encontra com o nervo auditivo. Então, por isso que o nervo auditivo ouve a batida, porque ela está encostada na veia que tem uma tortuosidade na imagem da ressonância. Por isso que os médicos pedem a ressonância, normalmente quando o zumbido é unilateral, né? Para ver se tem essa alteração anatômica no caso do zumbido pulsátil que bate com a batida do coração. Quando isso acontece, tem também a relação somatosensorial que a gente sabe da rigidez muscular. E aí, fazendo o link, eu vou falar do meu zumbido, que aí eu volto nessa história. Eu tenho um Conta aí. zumbido por perda de audição do lado direito, né? O meu avô é filho de primos, ele nasceu surdo, as irmãs também, e depois os meus tios, meu pai, todo mundo tem uma leve perda. Ninguém nunca fez uma audiometria, mas todo mundo ouve a televisão muito alto, enfim. Parece a bizantina da Praça é Nossa, que ouve uma coisa e fala outra. Eu tô nessa Tá. também, eu tô nessa. E eu tenho um zumbido desde a adolescência, que é um zumbido contínuo, é um chiado. Uhum. Quando eu tô extremamente nervosa, ansiosa, preocupada, como eu fiquei na época do meu mestrado, quando eu deitava, eu ouvia o zumbido pulsátil, que tem a ver Hum. tanto com a parte somatosensorial, quanto com essa alcinha Questão que vascular. pode encostar com a questão vascular. Então, voltando ao assunto, o zumbido somatosensorial também pode gerar o zumbido pulsátil, que de repente o seu zumbido pulsátil ele não é com a batida do coração. No caso do meu era. Mas tem gente que tem um zumbido pulsátil que não tem a ver com a batida do coração. De qualquer forma, esse paciente vai para o otoneurologista, médico especialista em zumbido, para avaliar tudo que está acontecendo. Se o médico chegar à conclusão que tem a ver o componente muscular, a gente trata, eu e a Bruna, Ele né, encaminha Bruna? para físio. Se Você tem não, alguma tem coisa para falar? medicação. Tem Se não, medicação. tem medicação para isso, né? Não é Que nada não que se somos desespere. nós, não Que somos vamos nós passar. Não, 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 que não. vamos passar. É o médico. A gente sabe qual o remédio, a gente sabe o que o paciente toma, mas é o médico que vai decidir isso. Ó, a Sandra Bastos, que não é a nossa Sandra que a gente conhece, que é uma médica, Sandra, você tem uma gêmea de nome, que é médica otoneurologista, viu? O seu é pulsátil, na ressonância não deu alteração. Então, nem todo zumbido pulsátil vai ser alça vascular. No entanto, fica um dado, né? A alça vascular é um achado anatômico
que de 10 pessoas, algumas É raro, têm, não é tão raro. E não necessariamente a pessoa ela tem o zumbido pulsátil. Tem gente que tem a alça, mas não tem o zumbido pulsátil, né? O que acontece é o nervo tem que estar esticado, encostando perto da veia e ele ouvir. E normalmente tem uma tensão muscular junto, emocional e física, para esse paciente ouvir. Tá bom, Sandra? Mas a pergunta, eu acho que foi até a Sandra que fez essa pergunta, em relação ao tumor, né? Infelizmente, a primeira coisa que as pessoas pensam é que o zumbido está relacionado ao tumor. E, na verdade, é a minoria da minoria da minoria dos casos, né? Que tem relação com o tumor. Por isso que o importante é ir no otorrino primeiro, né? Ele vai fazer pedir todos os exames para descartar essa hipótese. Mas a possibilidade é mínima, mínima. Só que as pessoas jogam no Google e é a primeira coisa que aparece, né? Eu fiquei 7 anos e meio dentro do Hospital das Clínicas, eu vi um caso de tumor. Um caso. Eu só vi um. Eu só vi um também. Que era, assim, o zumbido mais tranquilo que eu peguei. Mais tranquilo. Pois é. E lá precisa operar, e aí tem um monte de coisa que acontece. Mas, enfim, a gente nem imaginava. É raro, tá? Então, assim, quando você tem um diagnóstico de zumbido, as pessoas acham que tem um tumor na cabeça. Calma. Normalmente não fica tranquila. Não é. Não é. Então, vamos lá. Tem mais alguma coisa para falar, Bruna, disso? Não, é só isso mesmo. É parar de pensar que é um tumor, porque essa é a minoria dos casos. E no caso do pulsátil, né? Como em qualquer outro caso, procurar o otorrino e tudo tem solução, né? Sandra, fica em paz, meu amor. Não é tumor, não. Zumbido pulsátil. Eu tenho zumbido pulsátil e não tenho tumor. Olha lá. Pronto. Vamos lá. Terceira pergunta. Se o laser pode ser usado no tratamento do zumbido? Então, a gente tem várias perguntas, né, em relação a isso. Não foi só uma pessoa que perguntou, foram várias, né? Esse mesmo assunto. Diretamente, não, né? O laser ele não pode ser usado diretamente no tratamento do zumbido. Não tem nenhum estudo que mostre isso, e a Carla também, a gente acredita que isso não possa acontecer, né? Porque a gente tem a proteção da membrana timpânica. Mas tem alguns estudos, ótimos estudos já, que mostram a eficácia do laser para DTM. Né? Então, aqueles zumbidos que têm uma forte relação com a DTM, né, e essa DTM é tratada com laser, esses zumbidos podem ter um benefício indireto, né? Mas não diretamente. Então, eles podem ser beneficiados indiretamente com a melhora da DTM, principalmente se for uma DTM muscular. Né? Esses estudos já mostram ótimos resultados no laser, na melhora da dor, né, da questão muscular, no ganho do arco de movimento, mas diretamente para zumbido, não. Tá bom? Uma coisa muito importante, para deixar claro isso para quem não entende, mesmo para quem entende um pouquinho, né, que tem que saber a fisiologia do zumbido, né? O zumbido, ele não tá na orelha. A gente ouve. Mas ele é formado dentro do cérebro, no hipotálamo. Então, assim, se eu colocar o laser aqui, não vai chegar aqui. Não. Não dá, entendeu? Não dá. E é um laser que trata, DTM no caso, de baixa frequência, né, Bruna? É um laser aqui, superficial. A pele os músculos que estão aqui são bem superficiais, né? O temporal, os pterigódeos, né? A musculatura toda. Então, não se trata diretamente o laser no zumbido. Indiretamente, quando existe uma disfunção temporomandibular, aí sim, certo? Ele pode ser beneficiado, né? Mas não tratado com laser. Certinho? Exatamente. Alguém perguntou aqui uma coisa importante, quer ver, ó. Se apareceria em ressonância do crânio a alça vascular. Sim. Sim. Aparece sim, tá? E é um achado anatômico, que quando bate com a clínica, ok. Se aparece e não tem clínica, é um achado anatômico. Simplesmente isso. Certo, Bruna? Certo. E tem uma outra pergunta aqui, se existe diferença entre os sons do zumbido. Existe. O que você acha? Então, se existem vários sons. É isso que quis dizer? Acho que foi o Sérgio, né? É isso, Sérgio, que você quis dizer? Existem vários sons. Existem vários sons, sim, vários sons. O apito, o chiado.
cigarra. Eu tive uma paciente que falou que o dela parecia uma turbina de avião. Asa de borboleta. Tem um monte, tem o som de como se a TV estivesse ligada, se o rádio estivesse fora de uma estação, barulho de lâmpada de LED, aquelas lampadinhas, não é LED, de luz fria, né? Que fala? Barulho do silêncio também, já falaram isso pra você? Barulho, som do silêncio. Exatamente, Som tem vários sons. Sim. Vários sons. Mas só para falar, quando a pessoa tem o pulsátil, ela sente pulsar, né? Que é a única diferença dos outros sons, né? Alguns falam vibração, né? Isso. Sinto a vibração, sinto pulsar. Isso. Qual é a outra pergunta, Bruna? Vamos lá. Próxima pergunta. Dores relacionadas a DTM. Para a gente falar sobre dores relacionadas a DTM. Dores orofaciais, né? Acredito. Vamos lá, Bru. Começa aí, tu. Então, não necessariamente tem quem tem coisa DTM... pra falar disso, né? Não necessariamente quem tem DTM vai ter dor, né? Certo? Exatamente. As dores orofaciais, primeiro de tudo, quando o paciente tem só dor orofacial, primeiro é procurar um dentista, né? Para descartar todas as questões de dente. E aí o dentista, vendo que é uma questão muscular ou uma questão articular, aí o dentista encaminha para o fisioterapeuta para tratar essas dores, né, relacionadas a músculos e articulações. Mas se o paciente tem só dor orofacial, o primeiro a procurar é o dentista. E não necessariamente ele vai ter uma DTM. A DTM não está relacionada com dores orofaciais. E tem pessoas que têm uma disfunção, né, da articulação temporomandibular, mas não tem dores orofaciais, né? Exatamente. Certo? Mais alguma coisa para falar? De DTM, tem essa relação da ATM, né? Que todo mundo confunde a história da ATM com DTM. Com DTM, sim. E a gente sabe, e a gente vê isso no consultório direto, né, Bruna? Que quem tem alterações na articulação temporomandibular, que é a articulação aqui da mandíbula, que fecha e abre a boca, a gente sabe que inclusive agora na pandemia, virou um pandemônio, a quantidade de gente quebrando dente, quebrando raiz, que estão apertando, né? E tem essa relação da dor orofacial, e tem muitas pessoas que já têm, antes disso, os problemas na ATM. Tem gente que tem subluxação da articulação, tem gente que tem desnível da articulação, né? Quando eles já tratavam isso antes, melhor. Mas o que acontece é que a relação da musculatura da ATM, do fechamento da mandíbula, os músculos que fecham a mandíbula tem uma relação muito forte com o zumbido. Primeiro porque alguns pontos gatilhos, que são pontos... Aí vou entrar em ponto gatilho. Ponto gatilho miofascial, Os pontos gatilhos miofaciais são áreas rígidas, são bandas rígidas, tensas, que tem uma área referida de dor, né? Então, quando você fadiga um músculo, você gera uma diminuição da oxigenação daquele músculo e ele começa a ficar ácido, aquela região fica ácida, começa a gerar dor e pode gerar uma dor referida. Por isso que a gente fala ponto gatilho. É uma região onde tem uma área referida de dor daquele músculo. E, voltando à ATM, o ponto gatilho do pterigóide, o lateral e medial, que são músculos que estão nessa região e que são músculos de fechamento de mandíbula, eles têm a área referida de dor no ouvido. Então, alguns pacientes chegam no pronto-socorro ou em algum otorrino falando que estão com dor de ouvido. O médico examina, não tem nada. Dá uma olhadinha se falta algum dente, se tem algum desnível da articulação, se o paciente faz uma escadinha para fechar a TM. Normalmente, esse desnível articular gera uma tensão muscular que pode gerar essa dor. Certo, Bruna? Tô falando besteira? Certo, não, tá certo, é isso mesmo. A anatomia é muito próxima, né? Então, confunde mesmo. Às vezes o paciente fala que tá com dor no ouvido, mas é porque a anatomia é muito próxima. Então, isso tudo confunde mesmo a sensação. E, além do mosquito que me picou aqui, vamos voltar ao assunto. Esses músculos que estão em rigidez e que possuem uma área referida de dor, que são esses pontos gatilhos miofasciais, eles podem ser tratados de algumas maneiras dentro da físio. Agora todo mundo só vai ficar olhando aqui, né?
Não dá nem pra ver. Não dá nem pra... Eu não tô vendo. Pernilongos me amam, entendeu? Eles me amam. Onde eu tomo uma picada na testa, no Bota um nariz, enfim. filtro aí, não dá nem pra ver. E a gente pode tratar de N maneiras. Com calor, com massagem, com Vista digitopressão. pressão. Se for músculo superficial, com laser, né? Só que existe dentro da físio uma conduta que é nova, ela é ocidental, Nós que é o somos agulhamento a apaixonadas. seco. A gente ama, de É, paixão. nós No somos entanto, o meu mestrado fascinadas. foi nisso, né, Bruno? Meu É, mestrado top, foi nisso. Eu tenho loucura em agulhar. top. Mas essa técnica, para explicar para todo mundo, não é acupuntura, apesar de Não, ser feita com é, agulha de exatamente. acupuntura. A Por que acupuntura é um agulhamento a estudo de seco? meridianos, né? Um estudo de E é meridianos oriental. energéticos. E é É é oriental. uma técnica oriental. E é um estudo baseado em Milenar. meridianos. Não necessariamente na acupuntura você vai agulhar o ponto de dor, né? São pontos energéticos. Então é para equilíbrio do yin e yang, né? E o agulhamento a seco é para tratar o ponto gatilho miofacial. Então é É direto ali. muscular. É, É e é muscular. direto. Isso. E o agulhamento a seco tem esse nome por principalmente dois motivos. Um, que não sangra, as pessoas podem ficar tranquilas, não existe hemorragia após agulhamento. E segundo, que não há injeção de nenhum medicamento, né? A gente, inclusive, nem pode aplicar nenhum medicamento. Mas eu sei que tem um grupo nos Estados Unidos que faz o agulhamento com lidocaína, né? Uhum. Mas a gente faz o agulhamento a seco clássico, Só certo? agulhinha no Vindo ponto da técnica dos gatilho. Estados Unidos, tratamento muscular, né? E ele veio dos Estados Unidos, que foi na década de 60, né? Que foi elaborado pela Janet Travell. E os discípulos dela começaram a disseminar o agulhamento. Em 79, Levitt, eu tô falando disso por causa do meu mestrado, que de tanto eu falar, É, tanto ler, né? uhum. O Você Levitt, ele sabe até. disseminou isso e É. principalmente no Brasil, o agulhamento, ele existe há uns 10 anos que tem um aumento aí da quantidade de gente, né, fazendo esse tipo de tratamento. E a Sim, gente adora agulhar, né, e Bruno? o agulhamento no resultado do zumbido, né? Como é que muitas pessoas perguntam? Como que a gente usa o agulhamento para o resultado do zumbido? Então, aqueles zumbidos, né, que eles modulam bastante na palpação dos pontos gatilhos miofasciais, a gente aproveita ali para usar o agulhamento, né? Porque eu vejo, tem muito paciente que tem medo de agulha, né? Mas eu vejo a forma mais rápida e mais fácil de tratar aquele ponto gatilho. Lógico que existem outras técnicas, né? Mas para mim é a forma mais rápida e mais fácil de tratar aquele ponto gatilho. Então, tratando aquele ponto gatilho, né? Liberando aquele músculo, o zumbido ele vai diminuindo a percepção aos poucos e às vezes até em uma sessão, né? Dependendo, se Sim. for bem muscular mesmo. É o que aconteceu comigo, né? Meu paciente, em 2 sessões, deu tchau pro zumbido dele, mas isso não é comum. Não é Não comum. é Mas pode acontecer. comum. Pode acontecer. Mas o que acontece é que, assim, como é uma técnica efetiva, e aí volto ao meu mestrado, é uma técnica que nunca havia sido comprovada cientificamente, né? Se falava, mas ninguém nunca tinha feito. E aí, por isso que é inédito, né? Porque tem uma comprovação, o artigo vai sair em breve, se Deus quiser, e todo mundo vai ter acesso a essa informação, porque o agulhamento a seco, ele é muito bem visto na parte muscular geral. No Aqui, zumbido, ó, sintoma. doutor Rinaldo, Carlinha, Hum, tá falando um de, negócio muito importante aqui sobre, eu já ouvi falar isso também, sobre pneumotórax com um agulhamento a seco. Isso pode pode realmente acontecer, acontecer. mas é uma coisa assim, posso usar a palavra bizarra, né? Bizarra, porque Mas não deveria agulhar naquele ângulo, né? sim, sim. Isso Principalmente, pode por exemplo, acontecer, mas pessoas que não têm experiência com isso, né? Por isso que é bom procurar exatamente. profissionais especializados no assunto. Por exemplo, eu no primeiro dia que eu agulhei no curso, eu tremia que nem vara verde. A gente que pega uma agulha, eu nunca tinha pego numa agulha para agulhar um músculo. É uma coisa que a gente adquire. Eu tô agulhando, tem uns 5 anos, pelo menos, que eu tô agulhando. É, sim. Mesmo Na assim, a gente. pós-acupuntura, na pós-acupuntura tem prova para ver se você pega, se você agulha direito.
né? Olha Tem que uma prova sensacional. na pós, e aí vale notas. Sabe? Se você pega no mandril direito, se você não encosta na agulha com a mão que você está usando, né? Tem toda uma técnica que tem nota isso. Então, isso é muito Exatamente. importante você ter bastante conhecimento, porque senão realmente pode fazer um pneumotórax. Pode, mas também não é o fim do mundo. O paciente não vai morrer. Ele só vai É, ter uma não, mas dor, vai ficar desconfortável, vai tomar um remedinho no hospital e vai para casa. Porque a agulha é muito fina, né? Não é um furo é, de faca, não, entendeu? É uma agulhinha. 0,25. Como também pode sair uma gotinha de sangue, né? Quando a gente agulha, às vezes a gente pega um mini vaso. Aí, sabe aquela gotinha quando a gente faz o teste de glicemia? É aquela gotinha, não sai sangue até morrer. A pessoa não vai morrer de hemorragia, né, Bruna? Mas isso é Não. raro, mas também pode acontecer, né? Pode acontecer. É, aqui ele está falando que vai botar essa prova nas aulas dele. Eu acho Não, importante, né, eu também acho. para os fisioterapeutas. Tem que saber segurar no mandril, tem que saber segurar na agulha, encaixar a agulha no mandril, né, saber o ângulo certo de cada músculo, né, sentido da fibra, Exatamente. tudo isso. Para Não isso é precisa qualquer estudar pessoa que pega uma anatomia, agulha e bota. É, exatamente. para isso precisa ter Anatomia palpatória, prática. tudo. Exatamente. Bruna, voltando, mudando de pato para ganso aqui, ó. Tem uma Ah, pergunta lá em cima do hum, EVQN52. Não tem fotinho, não dá pra gente ver. Qual a relação do hum. açúcar com o zumbido? Ah, eu chamei Edmar. O Edmar perguntou a relação do açúcar com o zumbido. Vamos lá. Vamos discorrer. É, vai, responde aí. Então, vamos lá. A parte Deixa eu metabólica, pegar ela aqui já também foi. tem uma incidência na percepção aumentada do zumbido ou não. Alguns pacientes referem, inclusive eu, se eu exagero em carboidrato que vira açúcar ou no açúcar, o meu zumbido fica mais alto à noite, tá? Que é quando eu escuto ele no silêncio. Então, o açúcar, ele é um estimulante do aparelho auditivo, como a cafeína, como as xantinas. Que é xantina? Tudo que é escuro. Coca-Cola, vinho tinto, chá Mate, preto, o mate. Aí no Rio toma-se muito mate, né? muito. Então, e no Sul também toma muito chá, né? Eu vi que a minha amiga entrou aqui do Sul. Então, essas substâncias elas são estimulantes do aparelho auditivo. Então, a percepção do zumbido fica mais alta quando alguns pacientes ingerem essas substâncias, inclusive o açúcar, a cafeína, que são os principais. Mas tem pacientes que tiram o café e o zumbido continua igual, É, tiram o então. carboidrato e o açúcar e fica igual. Como que você Alguns faz? Eu peço pacientes. para fazer um teste, né? Eu peço para Isso. ficar 7 dias, cortar 7 dias o açúcar e o café. Se nada acontecer, eu falo, volta para sua vida normal. Mas se É. eles falam, olha, realmente teve uma alteração, diminuiu, o zumbido diminuiu, então realmente ali é um fator que interfere no zumbido, sim, mas não são todos. Tem que fazer esse teste antes. A única maneira de descobrir isso é fazendo o teste. De sete Por dias, isso que é sempre. interessante o paciente sempre ter um médico, otoneurologista especialista, porque ele vai pedir o exame de sangue, a HB glicada, a hemoglobina glicada, vai pedir glicemia. E muitos pacientes acabam nem sabendo que estão pré-diabéticos ou diabéticos já. Tem casos lá no Hospital das Clínicas que o paciente já estava diabético e não Uhum. sabia. É. Então, quando esse acúmulo de açúcar no sangue ele vira uma coisa tóxica, o zumbido é um sintoma. Então, ele pode aumentar o barulho, como, ó, não tá tudo bem, não. Vocês estão exagerando aí no açúcar, na cafeína. Então, a gente faz esse teste lá no Hospital das Clínicas, a gente fazia de um mês, pediu para o paciente um mês ficar sem, mas uma semana já dá para ter Já dá para uma ter uma noção. resposta. E é isso, tá? E É. A gente teve um paciente aqui agora que foi muito engraçado, que ele bebia vinho, todo dia bebia uma taça de vinho, né? Todo dia uma tacinha na janta, e aí fazendo o zumbido dele modulava, fazia fisioterapia, estava acompanhado por um otorrino, né? E aí a esposa dele foi ter neném, e ele foi pro hospital junto com a esposa, né? E aí ficou 3 dias sem beber vinho. E aí quando ele voltou do hospital com o neném, ele, ué, cadê o zumbido? O zumbido sumiu. aí, ó. Sumiu Aí, ó. completamente. Só que aí ele falou: é uma escolha minha, eu não quero parar de beber vinho, então eu assumo a responsabilidade de continuar com o zumbido. Então, uma escolha dele, né? É a tal história do barco que eu faço com os pacientes, né? Você é um paciente zumbido, você tem um barco.
barco, o que que você põe no barco para você estar no stand-up paddle, ou estar em Fernando de Noronha ou no tsunami no Japão, né? Você Exatamente. sabe que o café piora o seu zumbido. Você sabe que o açúcar piora o seu zumbido. Você sabe que o sedentarismo piora o seu zumbido. Você sabe que ficar em silêncio quando tá o zumbido piora o seu zumbido. Você vai continuar? Então você vai pro tsunami. Você É uma escolhe o seu escolha, barco. né? Uma escolha da pessoa. A pessoa tem direito a essa Ah, eu escolha. quero hoje comer brigadeiro e tomar vinho. Então sabe-se que pode o zumbido ficar mais alto à noite. É uma coisa que o paciente tem que É, ter a sua responsabilidade, né, Bruna? sim, exatamente. Mais alguma E pergunta aí ou vamos para a tem próxima? a Verso Cearense. Perguntou, menopausa e zumbido tem relação? Manda bala aí. Tem relação, sim. Aí também mais um motivo de procurar otorrino, porque é questão hormonal, né? Tem zumbido por questões hormonais. Então, também tem relação, mas também tudo tem tratamento, né? O otorrino vai pedir os exames específicos e vai tratar, com certeza, da melhor maneira possível, mas tem relação. E período menstrual também, né? Toda Sim, alteração hormonal, né? Tem mulheres que o zumbido piora ou aparece no período menstrual. Isso também tem relação, sim. exatamente. Inclusive, já tem muitos casos lá no Hospital das Clínicas que as mulheres começaram a ter zumbido na menopausa e pararam de ter enxaqueca. Entendeu? Então, essa coisa hormonal, essa menopausa, essa alteração, esse looping de hormônios, ele realmente tem uma Tem interferência uma importante. interferência grande. É. Tem que Exatamente. acompanhar. Isso. De pergunta, que o açúcar pode. Sim, já respondemos, né? Como o café, o açúcar Bruno, pode aumentar o desconforto. Tá, meu pai entrou, minha amiga já deu oi pro meu pai, virou festa do eu nem tô parquinho vendo. aqui. É. Bruno, fisioterapeuta do Rio também, muito bom. Tem mais É, alguma pergunta, Bruna? então, Vamos vamos lá. lá. Zumbido por DTM pode começar antes das dores faciais, né? Dores orofaciais? Sim, né? Como a gente já tinha falado, o zumbido ele não está relacionado com dor orofacial, tá? Apesar de ter estudos que mostram que pessoas com zumbido têm até 3 vezes mais chances de apresentar dor, mas não é obrigação, tá? Nem todo paciente que tem zumbido tem dor orofacial. Então, às vezes o zumbido aparece antes e não só pela DTM, né? Às vezes pelo bruxismo ou pelo Sim, apertamento, essas dores orofaciais aparecem. exatamente. O apertamento e o bruxismo, eles vieram com tudo na pandemia, né? Né? E não são considerados DTM, tá? Exatamente. A doutora Patrícia, a fada das agulhas, coitada, ela sofre, mas ela me ama. É, ela faz Graças a também. Deus. A Vivi, minha amiga, também imagina que não dói. Não, é só um pouquinho, né? Depois o benefício é tão grande, né? Não, mas Minha é irmã, que vive tendo exatamente. torcicolo. É. Não, e é um choquinho momentâneo ali, né? Na hora da entrada da agulha. Depois eles até esquecem que a agulha tá ali. É, e deixa com a gente, né? É, exatamente. Você fala Eu pra ela assim, acho. deixa aqui comigo, né? Dá uma Acho dorzinha e muito melhor passa. do que ficar ali no dígito pressão, ó, sentindo dor ali minutos, né? O agulhamento você vai Exatamente. sentir o choquinho na hora e depois de 5 minutos ali você esquece. Quer dizer, você vai passar Nem 5 minutos com a agulha esquecendo que ela existe em você, né? Expliquei melhor agora. a Paty, você morre e depois volta à vida. Exatamente, volta à Isso. vida. Volta com tudo. Exato. Rinaldo, ó, manda Doutor bala, meu amor, que tem a Rinaldo, Bruna querido. aí, ó. É, A Bruna e a gente tá querendo montar um curso, né, Bru? Vamos falar do nosso vamos, projetinho vamos. pra. Sim. Ah, Ana Paula perguntou se eu tenho Ensinar zumbido. esses fios Tenho sim, debulharem. Ana Paula. Você não ouviu eu falar antes. O Então você vai começo, ela lá, vai ficar contou. gravada a live e vai ouvir eu falar. Eu tenho 2 zumbidos, mas depois você ouve lá. Isso aí. O que a gente tá falando? Ah, do curso. Do Cláudio, curso. Cláudio, amo as agulhas. Eu, Cláudio, É gosto, isso aí. melhora Tem que amar bastante. mesmo. Eu tenho uma paciente que ela tem tontura, porque a tontura cervicogênica também Também. pode ser tratada com agulhamento. Não é só isso. A Sim, musculatura com ponto gatilho miofascial, ela pode ser tratada com um agulhamento. Ou com terapia manual, que é uma coisa que eu uso muito em quem tem quem tem tontura, né, cervicogênica. sim. Então, é muito legal, porque com 3 sessões os pacientes melhoram num grau, mas num É. grau, a Tontura tontura. cervicogênica é terapia manual. Quer dizer, né? O que eu faço. Terapia manual e agulhamento a Terapia manual. seco.
É muito Não sucesso. tem, não tem E o eu tenho uma que paciente que questionar. ela é rígida num grau, ela tem zero alongamento, ela é tipo muito rígida. E quando eu agulho, ela fala assim: ai, que delícia. Eu falo: só você, na minha vida, gosta de ser agulhada e tem prazer. Ela tem prazer. Não porque ela é sadomasoquista, não, mas porque ela fala assim: eu fico tão bem depois que eu nem lembro. É. E outra coisa também, Carlinha, que os otorrinos daqui, meus amigos, principalmente o pessoal lá do hospital, eles usam o agulhamento para fazer o teste. Você falou em rigidez, né? Às vezes chega um paciente para eles fazerem o teste, o de X, né, e outros testes, e aí eles não conseguem fazer porque o paciente é muito rígido. E aí eles colocam a agulhinha, né, relaxa ali na hora e aí Nossa, eles conseguem fazer o teste. E às vezes olha que até as manobras, sensacional. né? Então eles Que estão usando o sensacional. agulhamento para poder fazer o teste e as manobras dos pacientes rígidos, que antes eles não conseguiam. Muito legal isso também. Muito, muito. Ah, eu sou fã, né? Eu sou fã, eu sou. E aí, eu e a Bruna, a gente compilando os assuntos, né? E a gente faz a mesma coisa, ela no Rio e eu aqui em São Paulo. A gente cuida dos pacientes com zumbido somatosensorial, pacientes com tontura cervicogênica, os pacientes com dor orofacial, os pacientes com DTM, com dor crônica, né? Eu estou atendendo uma paciente com uma dor crônica fora da curva, novinha, enfim. E a gente sabe que o agulhamento tem um resultado incrível, né? E aonde a gente vai, a gente escuta, mas os fisioterapeutas, os médicos falam, os fisioterapeutas não sabem agulhar, vocês têm que explicar, têm que dar curso e explicar. E aí, de tanto eu ouvi isso nos congressos, tanto a Bruna ouvi que, porque assim, a gente tem paciente, e São Paulo tem milhões de pacientes, e a Bruna no Rio de Janeiro tem milhões, Salvador tem milhões, Belo Horizonte, Brasília, Rio Grande Brasília, do Sul, todo Sul, mundo, todo Florianópolis. mundo tem otoneurologistas em cada estado e eles não têm um fisioterapeuta de confiança, né, Bruna? Para que nem a Paty Arena comigo, que nem a Paty Mano com você aí, que a gente tem os médicos que confiam no nosso trabalho, sabem do resultado que dá e sabem que a gente agulha e nem todo mundo que faz o curso de agulhamento sabe agulhar músculo de zumbido. Sim. A gente tem uma experiência aí de algum tempo para poder fazer isso, né, Então, Bruna? o que a gente quer é que outros fisioterapeutas também possam ajudar a gente nessa missão, né? De ajudar o máximo de pessoas possíveis sabendo agulhar, porque é uma técnica rápida, eficaz. E então, só que muitos fazem o curso do agulhamento. Aqui no Rio tem muitos cursos de agulhamento, mas nenhum focado para zumbido, né? Tem a curso de agulhamento global, né? Agora, e aquele focado para o zumbido? Tantos pacientes agora, principalmente agora, precisando. E o que a gente quer é passar a informação para o maior número de pessoas possíveis, para que mais pacientes possam ser ajudados. A gente quer perpetuar o conhecimento, né, Bruna? A gente tem isso como lema, né? Vamos ajudar as pessoas a ajudarem mais pessoas. Esse é o nosso propósito, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente E vai estar começando a pensar nesse mas quando a gente tiver curso. já uma coisa já encaminhada, a gente faz outra live É, para divulgar. outra Outra live. live. Outra live. Vamos voltar a responder aqui, porque Vamos. eu fico nervosa com esse tempo que não para de passar. Faltam 10 minutinhos. Gente, não saiam. Fala Não para saiam. qual o Ó, prognóstico Bruna, da. 48 pessoas. Eu tô muito feliz. Olha, que legal, hein? Agora que eu vi. Gente, não saia até o final. E faça o Não, favor de fiquem dar aqui com print a aí na tela e gente. posta a gente. Printa a gente Dá aí. print. Avisa a gente pra gente dar risadinha, assim, ó. A gente não para de rir. Qual é o prognóstico da síndrome tônica do tensor do tímpano? Prognóstico Ah, bom gente. ou não é bom? O que você acha? Que é síndrome tônica do tensor do tímpano? Faz um É resumo um aí. conjunto de sintominhas que dão pra gente o sinal que esse músculo, que é um músculo que tem 2 centímetros, que fica lá na orelha interna, orelha Olha, 50 interna. pessoas. Alguém printa essa tela aí de 50 Por pessoas? favor. Batemos o recorde? E E esse músculo, ele é uma continuação dos pterigóideos, lateral e medial. Na evolução do ser humano, que vier, a gente veio do jacaré, a gente vai voltar para o jacaré no Covid e a gente veio do jacaré, dos répteis. Houve uma evolução muscular, né? Para a gente poder fechar a mandíbula, a gente utiliza os pterigóideos.
E o tensor do tímpano é uma continuidade dos pterigóides que vai lá para dentro do ouvido. Então, esse músculo, ele pode entrar em uma contração, uma mioclonia, né? Uma contração involuntária e gerar a plenitude. O que é plenitude? É o entupimento do ouvido. Entope, desentope, entope, desentope, entope, desentope. Que a gente tem essa função por conta de proteção do ouvido. Por exemplo, esse músculo, ele contrai quando a gente tritura os alimentos, para a gente não ficar ouvindo a trituração dos alimentos, certo, Bruna? Certo. Então, quando ele entra nesse ciclo, a pessoa ela fica tendo plenitude, né? Que entope, desentope, entope, ou entope, dá um subido e fica, e depois diminui, né? Então, a gente trata indiretamente com outros músculos para esse músculo relaxar e parar com essa contração involuntária. Isso, né? que é o que o paciente sente, né? Que Então, incomoda o tanto. prognóstico é muito bom, porque normalmente tem a ver com bruxismo, apertamento, né, Bruna? E com ansiedade, exatamente, tá? Vou até falar o nome dela, porque ela fez uma outra pergunta aqui que eu não entendi muito bem. Minha paciente fazendo pergunta de futuro. Como é que fica o paciente com a síndrome tônica tensor do tímpano quando tem alta? Ele volta? Ele para? Não sei por que ela está perguntando isso, ela já está quase curada. Semana passada ela não estava nem percebendo. Mas aí fica nessa possibilidade, é por isso que... exatamente, aí ela falando, ó. Exatamente, ela já sabe que a briga é com ela, porque não tem que ficar nessa ansiedade. Ela já está praticamente curada. Semana passada ela não estava nem percebendo. E a possibilidade de voltar é a mesma de você bater com o dedinho mindinho na cama de novo, né? Pode voltar. Só que você nunca mais vai voltar a ser o que você era antes, porque agora você já tem uma nova consciência, né? Ela já sabe os exercícios que ela tem que fazer, ela já sabe como cuidar disso, ela já sabe como diminuir o estresse e a ansiedade assim que começa. Então, nunca mais vai voltar a ser estaca zero, né? Se ele voltar a aumentar de novo, ela já sabe o que fazer e não vai mais deixar chegar no nível que estava antes, né? E é viver um dia de cada vez, né? Hoje ela tá ótima, então foca no hoje. Tem gente que bom, tem gente que entope, desentope, entope, desentope e não se incomoda. Sim. Tem gente que se incomoda. Sim. Então, assim, eu tenho plenitude o tempo todo. Tô super de boa na lagoa com isso, porque eu sei que tem relação com o estresse, entendeu? E é uma coisa que é involuntária, né? Então, quando a gente trata e tem uma melhora, e normalmente o prognóstico é bem bom de quem tem a síndrome tônica do tensor do tímpano. Essa paciente começou comigo no final de dezembro. No final de fevereiro ela já estava já quase 100% curada. Tem uma resposta muito boa. Vamos aqui mais uma? Dá tempo? Tem mais uma aí? Não, dá sim. Tem uma aqui. A criança de 6 anos, bruxismo severo. Possui maior relação com ansiedade ou alteração biomecânica? Vamos lá. As duas coisas, né? Criança muito agitada, né? Criança muito agitada. As crianças estão passando por muita ansiedade. Você tá vendo as crianças hoje em dia, elas estão extremamente ansiosas, com falta de convívio social com as outras crianças, então elas estão ansiosas, como os adultos também, né? O que acontece tem que ver a relação de comportamento que ela tem. Se ela rói unha, se ela tem mania de morder a boca também. Mascar chiclete. Mascar chiclete. Tem todos esses comportamentos que podem dar um diagnóstico de disfunção temporomandibular, né, Bruna? O bruxismo é mais um plus disso aí, né? E tem o fator genético também, né? Tem um fator genético forte. Então, tem que ficar de olho, o Fisionet que perguntou. Porque as crianças, elas estão realmente passando por momentos complicados como os adultos. Eles estão sendo privados de brincar, estão sendo privados de ir para a escola, de ver o professor, de brincar, gastar energia. Eles não estão gastando mais energia. Então, a ansiedade na criança, ela fica muito alta, né, Bruna? Exatamente, Então tem que olhar, mas também é bom levar num dentista para avaliar, né? Era bom. Essa pergunta agora, que mandaram quase agora pra gente. É possível lidar com a atmosfera pesada que o zumbido provoca nas pessoas e não ficar para baixo também? Não. Achamos essa pergunta fofa, né? Nós somos energia, né? O tempo todo nós
vibramos ali naquela energia, né? Absorvemos energia, emanamos energia o tempo todo. Então, quando a gente está escutando uma música no rádio e a gente não gosta daquela música, a gente muda a estação, né? Então, quando a gente está em grupos, né, em assuntos que estão baixando a nossa vibração, que estão deixando a gente triste, depressivo, ansioso, né, com um sentimento de catastrófico, né, que a gente chama, fica muito ansioso com aquele assunto, a gente muda, a gente sai dali, né? A gente procura pessoas mais positivas, assuntos mais positivos, profissionais da área da saúde que saibam te orientar de uma forma melhor, né? A gente pede para os nossos pacientes não participarem de grupos de zumbido, né? Por favor. Porque eu estava até falando isso com a Carla hoje. Não é legal. As pessoas que estão em grupos são pessoas que não estão muito bem orientadas. E elas passam a sua experiência pessoal, que normalmente não é muito boa. Então, ficar ouvindo essas informações muito tempo vai deixar a gente mais triste, né? Então, é mudar a sua energia, né? Mudar o seu padrão vibratório e pensar positivo e mandar essa informação para o cérebro que o mais rápido possível esse zumbido vai melhorar. É uma coisa, só para complementar, que nosso tratamento não é só agulhamento, nosso tratamento não é só terapia manual, não é só laser, não é só massagem, não é só liberação articular, liberação miofascial. A gente vê o paciente de zumbido como um todo, como qualquer paciente. O paciente de tontura não é um labirinto. O paciente de zumbido não é um barulho no ouvido. O paciente que tem dor, ele não é um frescurento mimimi. Ele é uma pessoa, e uma pessoa que a gente vê de uma forma integrativa. Uma coisa muito importante nisso uma parte do tratamento que a gente faz é o tal do aconselhamento. Né? A gente conversa e vai tentando entrar no mundo do paciente e desmistificando as coisas. Olha, o seu zumbido, ele fica mais alto quando está no silêncio, então você não pode ficar no silêncio, pelo menos nesse momento. Vamos treinar o cérebro a ouvir outros sons. Ah, você está abusando de açúcar? Vamos diminuir o açúcar. Então, a gente vai conversando, vai orientando, indicando aplicativos bacanas para ouvir, ou a prática de meditação, que é uma coisa que eu e a Bruna a gente faz, para diminuir essa ansiedade. Não adianta fazer o tratamento de um músculo e a pessoa continuar apertando, continuar tensa. A gente tem que ir na causa também, que é o que gera. Exatamente. A gente vai investigando, né? Como aquilo surgiu, né? O que faz aquilo piorar, e a gente vai tentando conversar para mudar esses hábitos, né? Mudar hábitos de vida, mudar pensamentos, né? Bruna travou. Bruna! Não, tô te Deu uma vendo. travadinha. Tô te vendo agora. Deu uma travadinha de leve. Deu uma travadinha de leve o que você falou. Então, a gente vai investigando e tentando conversar ali. Tem outras técnicas que a fisioterapia pode usar, como a hipnose clínica também, a meditação, né, o relaxamento. Isso tudo faz parte do tratamento, né? Não é só o agulhamento. A última pergunta. A Tainara, Tainara, perguntou se a gente está Tainara vai me dar aula. Evoked. Você tá... Eu não tenho percebido tanto, não. Eu tanto vou fazer não. seu curso, mas... viu, Tainara? Tainara acho que vai dar aula lá na pós, né? Estamos ansiosos para assistir a aula dela. Isso aí. Tem, mas não tem aumentado muito agora com a pandemia, não. Assim, por causa desse aumento da pandemia, eu não tenho visto aumentar, não. Tá. Ô, Bru, faltam 2 minutos corridos, 1 minuto e meio. Então, mais alguma pergunta? Vamos. Não, Obrigada. Não dá mais pra gente responder. A gente marca outras. Novas perguntas. Tá? E só para concluir, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, ó. 47 pessoas no final da live. Eu tô muito, muito, muito feliz, Bruna. Foi a nossa primeira live. Eu acho que vai ser de algumas. Não para ficar enjoativo, né? Porque senão as pessoas enjoam da gente e não conseguem mais ouvir a nossa voz. Impossível, a gente muda o tema. A gente vai deixar o pessoal com gostinho. A gente faz de vez em nunca, assim, só para o pessoal falar, eu tô com saudade de ouvir você. Não, vamos fazer, a próxima vai ser de meditação, pra gente fazer com os pacientes juntos, vai ser bem legal. Isso. Vamos fazer uma live de meditação. Obrigada a todo mundo por estar aqui até o final. Obrigada, gente. Adorei. Love you, I love you. E a gente Obrigada, adorei. Muito bom. Se falando, certo? Vamos nos falando.
Tá bom, gente? Boa Muito noite, obrigada. gente. Quem tiver Sigam mais a alguma Bruna, dúvida, sigam a isso que eu ia falar. Quem Bruna. tiver mais alguma dúvida, manda pra gente no Instagram que a gente responde lá no privado. Claudinha, beijo. I love you também. Obrigada, Aquiles. Obrigada, Letícia, Mauri. Letícia, Beijo. Aquiles, beijo. Tainara, todo mundo. Fiquem com Deus. Tainara, Meninas, Covid vai deixar você me dar aula, se Deus quiser. Amor, te amo também, que ele tá mandando parabéns. Ah, I love que you legal. também. Ana, beijo. Alessandra. Beijo. Beijo, Fiquem com Deus, gente. Vivi. Tchau, beijo.